Programa Sintonia com Deus. Apresentação, Reverendo Everton de Borba Pereira. Fui comprado, lavado, purificado com sangue. O sangue de Jesus, que nos cura, que nos sara. Eu fui salvo com preço de sangue. Preço do sangue de Cristo. Sangue de Jesus, perdido na cruz, sacrifício de amor. Sangue precioso, que verteu por ti e por mim. Eu não vou deixar de te adorar. Nosso maravilhoso Senhor, que sacrificou a sua vida por você e por mim. Daí banda Jeter, cantando Sangue de Jesus. Essa banda aí que é dos Pampas Gaúcho de São Borja. Banda Jeter então cantando o Sangue de Jesus. Lavado, purificado com sangue, fui sarado, libertado. Eu fui salvo com preço de sangue, sangue de Jesus, perdido na cruz, sacrifício de amor, meu Senhor morreu por mim. Eu não vou deixar de te adorar e agradecer. Santo, santo é o Senhor Jesus. Sangue de Jesus, perdido na cruz. Estamos começando então nesse instante nossa programação Sintonia com Deus, ouvindo belíssimas canções. Meu nome é Everton de Borba Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, e você é o meu convidado para estarmos aqui durante uma hora inteira ouvindo belíssimas canções e refletindo também na letra de cada uma delas, além de podermos compartilhar aqui, podermos ouvir também reflexões da Palavra de Deus. Fique conosco durante esta uma hora. E eu quero nesse instante compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que está em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 ao versículo de número 6. Apenas esses dois versículos, onde a Palavra de Deus nos diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. É interessante como Salomão, que escreveu Eclesiastes, nos apresenta essa realidade que há tempo e modo para todas as coisas. Tudo que você pretende fazer, tudo que você deseja falar, tudo aquilo que você quer compartilhar, existe o tempo certo para se fazer e existe a maneira certa para se fazer. Nem tudo pode ser feito de qualquer jeito. Na verdade, nada pode ser feito de qualquer jeito. Tudo tem o seu tempo certo, o seu modo certo de fazer. É isso que Salomão está colocando aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. E diz que essa é a característica de quem é sábio. Ou seja, aquele que tem a facilidade de aplicar o conhecimento na vida prática, e isso significa ser sábio. Você tem o conhecimento e você aplica isso no dia a dia. Esse que é sábio, ele tem compreensão sobre o tempo certo de fazer as coisas e a maneira certa como fazer as coisas. Porque na realidade, para todo propósito, para toda atividade, para toda questão, há sempre tempo e modo. Aí então
reflexão da Palavra de Deus através de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. É Salomão falando com a gente, e antes dele, certamente, Deus, através de Salomão, falando com você e comigo. Vamos ouvir agora mais uma belíssima canção de Leonardo Gonçalves, intitulado Acredito. Preste atenção na letra dessa canção, ela certamente fala do teu coração também. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. É
É isso aí, programa Sintonia com Deus, um programa realizado pela Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, por meio do seu pastor que vos fala, Reverendo Everton. E para mim é sempre um prazer tê-lo conosco como ouvinte dessa programação. Nós temos tido algumas notícias de ouvintes que têm acompanhado aí assiduamente a programação, e entrado em contato conosco, isso muito nos alegra. E nós desejamos aí que logo, logo possamos passar por essa situação de pandemia, resolvido esse problema, essa questão, e então podermos nos encontrar novamente no endereço da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui na rua São Luís, número 188, bairro Jardim, Sapucaia do Sul. Vamos continuar ouvindo belíssimas canções, agora com vocês, Koinonia, com Amor Eterno. Saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei. Sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno
Ele é eterno. Ele tem cuidado de nossas vidas. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Aleluia. E agora nós vamos dar continuidade àquele pequeno quadro intitulado Fique por Dentro, Estude a Bíblia. Existem algumas pessoas que se aproximam da Escritura com pressupostos errados. Semana passada nós falamos de um dos pressupostos e hoje nós vamos falar do segundo pressuposto errado. E esse de hoje é um pressuposto errado, presumir que a Bíblia seja culpada até provem o contrário. Muitos críticos presumem que a Bíblia está errada, até que algo venha provar que ela esteja certa. Contudo, como acontece com as pessoas, com qualquer cidadão acusado de um crime, a Bíblia deve ser tida como inocente, até que haja prova de culpa. Essa é a forma pela qual todos os relacionamentos humanos são feitos. Por exemplo, se presumíssemos que a sinalização de trânsito nas rodovias ou nas cidades não fossem verdadeiras, então provavelmente estaríamos mortos antes de provar o contrário. De igual maneira, o que dizer se presumíssemos que todos os números no nosso dinheiro estivessem errados? E se achássemos que estariam erradas todas as placas nas portas dos sanitários públicos? Portanto, é plausível, sim, humanamente falando, que presumamos que a Bíblia, como qualquer outro livro, está nos dizendo o que os autores disseram e ouviram. Creia na Escritura, fique esperto, estude a Bíblia. Aí então, mais uma pequena reflexão de como nós podemos nos achegar diante da Escritura e como algumas pessoas têm erroneamente feito, A palavra de Deus, ela é sem erros, ela é fiel. Com vocês agora a banda Resgate cantando Infinitamente Mais. vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho pra dentro eu vejo um rio. O teu amor encheu um grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. De tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais. De tudo que o homem já pensou, infinitamente mais. Se eu olho pro céu eu vejo uma casa. O teu amor pagou um alto preço. Se eu olho pro chão eu vejo uma rocha pra colocar os pés a vida inteira. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. De tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais. De tudo que o homem já pensou, infinitamente mais.
Você está no programa Sintonia com Deus. Meu nome é Valdéres, estou assistindo a Sintonia com Deus. Deus abençoe a todos que estão ouvindo. Boa noite, o meu nome é Vanilda Coelho de Borba. Eu sou de Garopaba, Santa Catarina, e eu ouço o programa Sintonia com Deus. Aí então o povo ligado na sintonia com Deus. E não há maneira melhor de viver a vida senão sintonizado com Deus. E agora com vocês, Raquel Novas, cantando Ele Vem Para Te Salvar. Vamos ouvir juntos essa canção? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá.
Meu nome é Cristiano, eu falo da cidade de São Leopoldo e também estou ligado no programa Sintonia com Deus. Aqui quem fala é Silmar Pereira, eu falo da Balneária de Rondinha, na praia de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Eu também sou um ouvinte assíduo da Sintonia com Deus. Aí então, povo de todos os lados, sintonizados com Deus. E nós vamos ouvir agora, nesse instante, a música Teu Santo Nome, com Gabriela Rocha. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Eu sei que todo ser confessará, louvado seja o teu santo nome, Deus. Oh, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome, teu santo nome, Jesus, Jesus, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Você está no programa Sintonia com Deus. Francisca Pinheiro, eu e meu esposo estamos com certeza ouvindo Sintonia com Deus, um programa esclarecedor
para todos nós. Obrigado, pastor. Boa noite, aqui é a Janaína, também estamos na sintonia com Deus. Um abraço. Programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul e todo mundo ligado na sintonia com Deus. Vamos ouvir mais uma belíssima canção entoada aí por Sérgio Lopes, aquele que é conhecido como o poeta gospel. A canção intitulada Lamento de Israel, uma canção que nos faz refletir sobre o povo de Deus, nossos irmãos do passado, durante o período aí do Antigo Testamento. Vamos ouvir e nos preparar para a reflexão na Palavra de Deus, que hoje será na carta de Tiago, capítulo 2, verso 1 a 12. Vamos ouvir, então, Sérgio Lopes, Lamento de Israel. Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel,
Nesse instante eu quero orar com você, nos preparando para a reflexão na Palavra de Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. E te suplicamos, ó Deus, que a Tua Palavra seja mais uma vez clara ao nosso entendimento, que possamos compreender o que o Senhor deseja nos mostrar, ó Deus, e então colocarmos em prática a cada dia da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero te convidar nesse instante a abrir a Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 2. Carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 13, é a passagem que nós vamos refletir nesse momento. A Palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quero refletir com você nesse texto, tendo como título o fato de que o modo como tratamos as pessoas revela o que cremos sobre Deus. Você já parou para pensar nisso? O modo como você trata as pessoas revela a maneira como você crê em Deus. Entramos agora num novo capítulo, o capítulo 2 de Tiago. Um bloco de ensinamento de Deus por intermédio de Tiago, direcionado ao cristão e, consequentemente, a você e a mim. Conjunto de várias pequenas porções de princípios de Deus que foram vistas no capítulo 1, agora dá espaço a um tema único, que se estende por todo o capítulo 2. Fé no Senhor Jesus Cristo. Especificamente, como essa fé se revela em nossa vida. Tiago, portanto, está ensinando abertamente, claramente, que o modo como nós tratamos as pessoas revela o que cremos a respeito de Deus
De fato e de verdade, a religião, ela é exemplificada pelas atitudes, todos os dias, através da maneira como nós vivemos e nos portamos. A estrutura do texto é muito simples. Tiago procura ser claro, objetivo e direto aos seus primeiros leitores. E de igual modo, Deus pretende que não tenhamos dúvidas quanto ao modo de evidenciar a nossa fé no Senhor. O desejo de Deus é que nós tenhamos clareza de que a maneira como nós nos comportamos exemplifica a nossa fé em Deus. No primeiro verso do capítulo 2 de Tiago, fica claro a nós que a fé no Senhor Jesus não pode ser acompanhada de acepção de pessoas. Tiago coloca uma ilustração para detalhar o que ele está se referindo. E nessa ilustração ele apresenta 2 tipos de visitantes na igreja. A carta de Tiago é uma carta à igreja. E esses 2 tipos de visitantes, um deles é extremamente rico e o outro é extremamente simplório, pobre, simples. Tratar o rico com destaque e o pobre com menos prestígio não confere com a atitude de um cristão que diz amar a Deus. Observe, capítulo 2 de Tiago, verso 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, que é então a igreja da época, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Veja como Tiago é claro, veja como Deus é claro quando trata sobre a prática cristã, que está além de uma vida de oração, está além de uma vida de leitura da palavra de Deus, está inserida na maneira como nós nos comportamos. O cristão que faz distinção entre irmãos na fé, prestigiando uns e preterindo outros, está colocando Deus de lado para dar lugar aos olhos cegos do coração humano. O cristão que age dessa maneira, fazendo distinção entre o modo de vestir, o rico e o pobre, ele está olhando com o olhar do coração. Não está vendo como Deus vê. Deus vê o coração da pessoa. Deus olha as motivações internas do coração. Agora, quando se faz distinção, nós estamos olhando com os olhos do nosso coração, que acha um mais interessante do que o outro, e aí faz distinção através daquilo que está visualizando. Isso é um erro. Usando padrões que não são de Deus para assumir um lugar de juiz que não nos compete. Nós vemos apenas a aparência externa. Deus vê o interior. O modo como tratamos as pessoas revela o que cremos sobre Deus. Portanto, quem crê em Deus não deve fazer distinção entre pessoas baseado na aparência. Em primeiro lugar, porque Deus não escolhe conforme a aparência. Esse não é o padrão de Deus. Capítulo 2 de Tiago, versículo número 5, é bem claro ao nos dizer isso. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Escolher ou prestigiar conforme aparência é atitude mundana. Esse
comportamento revela um cristão que, de fato, está assumindo um papel de juiz e julga com padrões que não são de Deus. Deus não vê como o homem vê. Davi era um homem minguadinho, não é? Moisés era um velhinho, 80 anos. Paulo estava cego. Mas Deus fez através destes homens grandes obras. Se olharmos para os discípulos de Jesus, nós vamos perceber também que a maioria deles eram homens iletrados, eram homens comuns. A maioria deles eram pescadores, pessoas extremamente simples, mas através destes homens que se dedicaram ao Senhor, Deus fez maravilhas, justamente porque Deus, Ele é especialista, né, em fazer de onde menos se espera maravilhas. O padrão de Deus não despreza o de aparência pobre, nem aquele que o mundo rejeita. Em 1 Coríntios, uma das passagens interessantíssimas que fala sobre isso, em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quem deve ser glorificado sempre é Deus. Nós, como cristãos, não devemos fazer distinção entre pessoas baseado na aparência. Não devemos fazer distinção entre os irmãos baseado em aparência, seja do físico, seja da vestimenta, ou seja dos títulos. Às vezes as pessoas fazem distinção e tornam uma imagem mais especial para aquele que tem vários títulos, ou para aquele que se veste mais bonito, melhor, então recebe destaques, ou aquele que tem a aparência mais atlética, né? Só que a palavra de Deus nos diz que devemos tratar todos de igual modo, não fazer distinção por aquilo que vemos na aparência. Devemos entender que somos todos iguais diante de Deus. Deus é quem diferencia uns dos outros olhando o coração. Nós devemos tratar com igualdade a todos aqueles que se achegam ao Senhor, todos aqueles que querem conhecer mais do Senhor. Nós temos o contexto de Tiago relacionando aqueles que vêm ao templo, e todos que vêm à casa do Senhor devem ser tratados da mesma maneira, com a mesma manifestação do amor de Deus. Deus nos ama de tal modo que nos recebeu do jeito que éramos, e estamos sendo trabalhados por Deus diariamente, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Já pensou se quando você chegasse na igreja, Deus olhasse para você e te rejeitasse, observando como que você está chegando diante dele, como você está procurando ele, ainda com um monte de coisas e atitudes que precisavam ser transformadas por Deus? Existem pessoas hoje que
infelizmente, acreditam que precisam mudar completamente a sua vida, resolver todas as áreas da sua vida antes de se achegar a Deus. Enquanto que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos achegar a Deus para ter todas as áreas da nossa vida transformada. Dessa maneira é que o Senhor trabalha. A igreja, então, corpo de Cristo, deve ser hospitaleiro a todos aqueles que chegam à casa do Senhor procurando um encontro real e verdadeiro com Deus. Não fazendo acepção de pessoas baseado naquilo que os olhos estão enxergando. Não se tornando obstáculo para que as pessoas cheguem a Deus. Antes, pelo contrário, sendo uma ponte para que essas pessoas tenham facilidade de se achegar a Deus. Mas em segundo lugar, no texto que nós estamos observando, Tiago, por que nós não devemos fazer aí então acepção de pessoas? Em segundo lugar, porque contraria a lei de Deus. Contraria a lei de Deus. Observe Tiago, capítulo 2, versículo 8. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, né? Acompanhando a leitura bíblica e o estudo. Capítulo 2, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, e aí temos 2 pontinhos ali, né? Que nos ajuda a entender que a lei régia do qual o Tiago está falando é aquela que ele vai passar agora a anunciar. E qual é? Diz ali: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se faz isso, fazeis bem. Tiago 2, versículo 8. É o que Deus está dizendo também para nós. Se nós agirmos conforme a lei de Deus, se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, faremos bem. A menção aos 10 mandamentos são claramente vistos nos versículos 9 a 11. Observe: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O que Tiago está trazendo à tona é a lei apresentada lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos. E ele está dizendo que nós devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Isso é a lei de Deus, ou parte grandiosa da lei de Deus. Então, quando fazemos acepção de pessoas, nós não agimos com as pessoas como nós gostaríamos que agissem conosco. Logo, não estamos agindo conforme a lei de Deus. Portanto, não devemos fazer acepção de pessoas, em segundo lugar, porque contraria a lei de Deus. A lei de Deus nos expõe o fato de que devemos amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Tiago ecoa o Antigo Testamento e o conjunto dos princípios mais excelentes no que se refere ao tratamento ao semelhante. Tiago mostra aos cristãos da dispersão que o Deus aceitável aos judeus ordenava que se cumprisse a lei da reciprocidade. A igreja da dispersão aqui é a igreja que estava sendo perseguida e então ela estava em fuga, vamos dizer assim. A esses cristãos que estavam fugindo da perseguição, Tiago diz que o cristão deveria agir com a lei da reciprocidade. Aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, eu vou fazer para o meu semelhante.
lei régia ensina que devemos tratar o próximo do mesmo jeito que desejo ser tratado. Agir diferente disso é ir contra a lei de Deus e colocar Deus de lado e seguir os próprios conceitos do meu coração corrompido. Portanto, eu quero concluir nesse instante dizendo que a religião verdadeira, ela é visível, ela é perceptível, de modo que a maneira como nós tratamos as pessoas revela o que cremos sobre Deus. De modo que quem crê em Deus não deve fazer distinção entre pessoas baseado na aparência. Em primeiro lugar, porque Deus não escolhe conforme a aparência. E em segundo lugar, porque fazer distinção baseado na aparência é contra a lei de Deus. E nós queremos agir de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a lei de Deus e ser bênção na vida das pessoas. Por isso precisamos seguir a instrução do Senhor. Que Deus te abençoe a cada dia e que cresçamos em conhecimento e graça diante do Senhor. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigado pela sua sintonia e até a próxima programação. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.